Olá, alunos do curso de licenciatura em música da disciplina de História da Música do Barroco ao Romantismo. Hoje nós vamos fazer uma aula sobre a importância da disciplina para os professores de música e também sobre a organização das aulas, ok? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre a importância da aula para os professores de música. Então, uma das coisas é que, na verdade, qualquer professor, seja ele de harmonia, de história da música mesmo, ou um regente de um coral, ou um professor de ensino fundamental de música, ele precisa ter um conhecimento geral da história da música para poder ter uma ideia do que é e passar para os seus alunos, mesmo se não for a disciplina específica história da música que ele esteja ensinando. Então, e também a história da música pode servir como tema para as aulas do ensino fundamental, né? Então, pode abordar os compositores, por exemplo, pode falar de Mozart, aí através de Mozart você vai falar que estilo que ele estava inserido, estilo clássico, aí falar de algum gênero musical que ele utilizava, por exemplo, a ópera, e assim por diante. Também a história da música é um tema de concurso para professores, né, que vão tentar fazer um concurso para professor. Este tema aparece, mesmo no ENAD sempre está presente esse tema. Então é importante vocês estarem por dentro desse tema. Outro elemento que também é importante para vocês, né, estarem cientes seria a organização das aulas, que às vezes parece que tem muito assunto, muita coisa para vocês estarem visualizando, e agora eu vou dar uma explicada como estão organizadas aqui as coisas. Então, uma das coisas que eu falo está dividido em 3 períodos, que é o Barroco, Clássico e o Romantismo. E todos eles têm a ondição das obras principais, né? Então, a gente sabe que às vezes tem link para uma ópera, link para uma sinfonia. Então, às vezes, se vocês não têm tempo, não é necessário ouvir a música inteira, mas pelo menos um trecho da música é importante para vocês terem uma ideia sobre como que é aquele estilo, né? Outro elemento que eu gostaria de falar é que geralmente o curso, cada período, ele está estruturado segundo algumas características que são iguais para todos os períodos. Então, vocês vão ver que sempre tem uma contextualização histórica de todos os períodos, depois tem as características musicais, aí fala sobre formas vocais de cada período, depois formas instrumentais de cada período, e, por último, os compositores de cada período. Então, eu gostaria de falar um pouquinho aqui de cada uma dessas características. Então, eu vou começar a falar sobre a contextualização histórica. Então, quando a gente fala em contextualização histórica, aqui eu coloquei assim, em todos esses elementos que eu falei anteriormente, eu coloquei alguns elementos de cada período. Se vocês consultarem lá as aulas de vocês, vocês vão ver que tem mais características, mas eu resumi aqui. Depois, quando vocês quiserem estudar para AP ou para AD, né, no final do curso da disciplina, vocês podem complementar esses elementos. Então, na contextualização histórica do Barroco, a gente percebe um domínio muito grande da Itália e também que foi um período que desenvolveu a base do pensamento moderno. Já no classicismo, a gente vê que tem um pensamento que foi desenvolvido, que seria o iluminismo, né? E depois, na parte política, teve a Revolução Francesa. E no romantismo, a gente pode observar grandes revoluções intelectuais e uma característica quase comum em todos os países foi o nacionalismo também. Então, isso são algumas características, depois vocês olham lá nas aulas e podem colocar mais características da contextualização histórica de cada período, ok? Agora nós vamos ver as características musicais também de cada período, resumidamente aqui, as principais, eu coloquei algumas aqui, né? Então, por exemplo,
No barroco, a gente tem a característica dos afetos, que vocês já viram, e também uma característica muito marcante, que é o baixo contínuo. Já no classicismo, né, a característica seria o estilo galante, né, que é a leveza, a simplicidade, e também uma característica é que o músico passa a ser um profissional liberal, ele não mais dependia da realeza, de uma corte, né, ou da igreja para se sustentar. Ele mesmo promove seus concertos e ganha dinheiro para isso. No romantismo, as características musicais já estão ligadas ao individualismo, subjetividade e também a uma grande influência da literatura na música. Então, aqui estão a mesma coisa, estão as principais características. Depois vocês deem uma olhada lá e acrescente alguma coisa. Outro elemento também que é importante a gente ver, deixa eu separar aqui o slide para vocês. São as formas vocais de cada período. Então, a gente não pode dizer que, às vezes, algum gênero vocal existiu só num determinado período e depois ele desapareceu. Então, no barroco, a gente vê que tem o início da ópera, mas não quer dizer que depois no classicismo também não teve, como eu coloquei ali. Aí tem a ópera bufa no classicismo e também tem a ópera no romantismo, que aí é uma ópera com características wagnerianas, né, que tem um leitmotiv, que seria um tema condutor, que é uma melodia que é associada a um personagem, uma situação dramática, ok? Então, também no barroco, um gênero vocal característico é a cantata. Então, a cantata está mais presente no barroco, mas não quer dizer que não exista nem no classicismo, nem no romantismo. Mas é uma característica mais marcante do barroco. No classicismo, a gente também tem a missa sinfônica, que é mais uma coisa particular do classicismo. E no romantismo, a gente encontra o Lied, que é a canção alemã com acompanhamento de piano. Então, aqui são algumas das formas vocais. Agora a gente vai ver as principais formas instrumentais. Então, também as formas instrumentais, a gente pode encontrar a mesma forma instrumental em vários períodos, como a sonata. A sonata você vê no período barroco, no período clássico, no romantismo, até na música moderna, né, do século XX. Só que ela tem algumas características diferentes. Então, no período barroco, a característica é que havia duas partes agudas sobre um baixo contínuo. Já no período clássico, tem a sonata clássica, que é característico que ela vai ter uma forma específica, que chama forma sonata, que aí é onde você tem uma exposição, né, de dois temas, o desenvolvimento desses dois temas e depois a reexposição desses dois temas. No barroco também encontramos outras formas instrumentais que está mais presente no barroco, que é a fuga, ricercare, fantasia e suíte de danças. Podemos encontrar também outras formas, eu coloquei algumas aí como exemplos, ok? No classicismo, também uma característica seria um baixo de Alberti, que seria um acorde que é executado de uma maneira especial, que tem um exemplo lá numa aula texto. E no romantismo, encontramos também peças características que são mais livres, não tem uma forma definida. E que tem também nomes que não existiam antes. Então, tem noturnos, baladas, rapsódias, poloneses, valsas, que são bastante características do romantismo. Outro elemento do romantismo que aparece é a figura do virtuoso. Então, o virtuoso é virtuoso, né? Que seria um solista de um concerto para algum instrumento, ou violino, ou piano, ou outro instrumento, e que a parte desse instrumento a ser executada é muito difícil. A parte técnica de execução é muito difícil. Então, seria como se ele fosse um deus, assim, vamos dizer, né? Agora, além das formas instrumentais, o que seria importante vocês estarem
cientes assim, de cada período, seriam os compositores, os principais compositores, desculpa, eu acho que eu pus errado, né? Não, os principais está certo. Os principais compositores de cada período. Então, no Barroco tem o Bach, Vivaldi, Purcell, Couperin. Então, não quer dizer que a gente vai querer, eu vou perguntar numa prova alguma característica da biografia do Beethoven, da biografia do Mozart. O principal é saber que período que esse compositor viveu, se foi barroco, clássico ou romântico, e também saber para que instrumento ele escreveu as principais obras, qual é uma obra importante desse compositor. Então, isso não é uma coisa assim que é tão difícil vocês saberem. Então, depois, todas essas características, essas divisões que eu realizei, eu acho que seria interessante vocês complementarem com outros dados aí do ambiente virtual e para estarem estudando tanto para AP quanto para AD, que eu acho que auxilia vocês. Então, por hoje é isso. Gostaria de agradecer e até mais para todos.